Bem-vindos, meus queridos alunos. Segunda aula, segunda aula de CLP para nível intermediário, ok? Essa segunda aula, depois vai ter uma terceira aula gratuita, né? Mas antes vamos mostrar nosso cronograma de hoje, né? Todas as minhas aulas, minhas transmissões é revista. Se houve alguma coisa que não acrescentei, eu sempre faço, né, a complementação do vídeo anterior, tá ok? Então, que eu fiz um pequeno cronograma para a gente dar continuidade, tá certo? Revisão da aula anterior. Da aula anterior, né, se eu colocar aqui, faltou eu editar o sinaleiro amarelo, né? Então já está editado aqui o sinaleiro amarelo, ok? Faltou editar. Outra coisa, para fortalecer, né? O CLP da VEG é um CLP usado em automação residencial, predial, industrial. E ele tem várias propriedades de programações, né? Então, como eu falei, o caso desse CLP aqui, físico, né? Ele tem 12 entradas e 8 saídas. Essas saídas são case físico para alimentar lâmpadas, sensores, contadores, né? Válvulas, a depender do tipo de válvulas. Então, na hora da programação, a gente fica usando, com certeza, mais memórias, porque tem centenas e milhares de memórias, que fica mais fácil você fazer seus intertravamentos e suas programações, tá ok? Eu vou mostrar o esquemático no CAD Symbol, CAD Simu, só não vou colocar a memória, né? Eu vou avisar por quê, professor, não vou colocar a memória uma simulação em 3D, porque o CAD Simu é também um programa gratuito e ele tem limitações, né? Ele não deixa usar memórias. Vou usar o esquema físico lá no programa, mas sabemos que toda a programação é necessário sempre que possível. Por exemplo, se for trabalhar com 50, 100, 200, 300, 1000 linhas, a gente usar sempre que possível memórias que são memórias que estão, né, em quantidades imensas nas programações, a depender do CLP, tá ok? Vamos ver aqui nosso cronograma para continuar. Falei da aula passada, né? Conteúdo da aula de hoje, aula 2. O público-alvo continua, o público-alvo são alunos do terceiro, quarto módulo de eletrotécnica, mecânica, eletromecânica, automação, eletrotécnica, engenheiros elétricos, que na engenharia não dá esse conteúdo, engenheiros civis e mecânicos, aqueles que têm interesse, mas que têm um conhecimento prévio em matemática básica, eletrônica, analógica, né, sobre semicondutores, resistores, eletrônica digital, que fale sobre portas lógicas, né? Tem um pouco de conhecimento de instalações elétricas e comandos elétricos. Aí não tem dificuldade em acompanhar minhas aulas, ok? Próximos trabalhos. Cursos para iniciantes. Eu vou produzir curso para iniciantes, vou fazer o pacote desse curso, um curso barato, tranquilo. Estou preparando já o material para vocês. Pessoal que não tem conhecimento, vou ter que dar um pouco de matemática básica, eletricidade básica, instalações, comandos elétricos, um pouco de eletrônica analógica, eletrônica digital, para poder entrar em CLP, né, para iniciantes. Já estou preparando o material para os vídeos, né, o link, e divulgar para a gente fechar um grupo aí, uma equipe, e mandar o material para vocês estudarem. E com certeza vão se sair bem e já prontos para executar automações residenciais, né, com toda tranquilidade. Cursos para público intermediário. Essas aulas que eu estou dando é o público intermediário, né? Mas vou também elaborar um curso um pouco mais detalhado, né, para o pessoal intermediário que já conhece elétrica, conhece eletrônica, conhece comandos elétricos, né? Técnicos e engenheiros, né? E aqueles que têm interesse também, que já têm um conhecimento prévio. E os cursos avançados de CLP, aqui eu vou trabalhar com SIMS. Aí o pessoal tem que estar, quem não sabe ainda, passou pelo meu curso de iniciantes, vai conhecer CLP da VEG, vai conhecer o Logix 800, já vai ter essa base, vai conhecer também o Zélio da Schneider. Para os intermediários, já está conhecendo o VEG, né? Vai conhecer também o
o Logix 800 e já um pouco do Sims. Para os cursos avançados, tem que conhecer todos esses contextos aqui, que a gente vai trabalhar com o Sims, tem mais configurações, mais tipos de programações, programações em ladder, programações em blocos lógicos, bloco de função, linguagem estruturada, IHM. Então, é um curso mais avançado que eu também já estou produzindo, um curso avançado para meus alunos técnicos em elétrica, automação, né, mecânica, eletromecânica, engenheiros civis, mecânicos e elétricos, ok? Ok, então, beleza, tudo ok. Mão na massa, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês aqui agora é mostrar o esquemático do programa que eu já montei, já está montado, né? O programa já está montado. Vou mostrar aqui o esquemático, parte por parte, como é que foi feita essa montagem. Depois eu vou mostrar a simulação em 3D e como fazer os endereçamentos aí. Tá ok? Então vamos aqui primeiro para a gente entender o esquemático geral, ok? Eu tenho aqui à minha esquerda, né? Eu tenho aqui à minha esquerda toda a programação em ladder, a mesma programação da primeira aula, tá certo? Então eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui meu i1 9596, né? Meu i1 9596. Eu tenho aqui meu i2, minha botoeira desliga. Eu tenho aqui i3, minha botoeira liga, ok? Já que no programa, como eu não posso usar memória, porque tem limitação, né? O CAD Simu, eu tenho aqui meu Q1, que é meu motor. Tenho aqui meu QD2, que é o sinaleiro vermelho. Se eu colocar outra corzinha aqui, né? Que é o sinaleiro vermelho. Vou colocar aqui amarelo, que é o sinaleiro vermelho. Eu tenho um Q3, que é o sinaleiro verde. Já está na programação da aula anterior. Qualquer coisa, assista no meu canal a aula anterior, né? E eu tenho aqui, para fechar, né? Eu tenho o Q4, no meu caso aqui, o Q4 é o sinaleiro amarelo. Sabendo que você pode usar qualquer Q. Q1, Q2, você que vai configurar, né? Tem CLP que tem 8 saídas, tem CLP que tem 16, 32, 64, 128, né? 256, 256, 500 e 256. Aí eu tenho 256, 512. Então depende do tipo de CLP, tá certo? Então eu tenho aqui I1 9596, eu vou pegar aqui 9596, ele vai estar aqui no relé térmico, né? 9596 está no relé térmico. E eu já enderecei aqui também nesse contato, né, de entrada 9596. Pessoal, isso aqui já é o contexto físico. Você já aprendeu aqui, você já pode programar para executar qualquer coisa, motor, a partir de motor, de uma bomba, controle de dosagem e de uma piscina, né? Controle de dosagem de uma piscina em termos de fosfato, barrilha, que é soda cáustica, correção de pH, recirculação, você pode fazer o que você quiser, né? No meu caso aqui, meu I2 é o meu desliga, ele está aqui o vermelho, ó, meu desliga, vermelho. Configurei aqui a entrada dele, enderecei aqui meu desliga. O azul aqui eu tenho meu I3, seria meu desliga, configurei aqui na botoeira, você pode fazer a mesma coisa no físico. Essa botoeira realmente ela que está aqui na simbologia, né? Aqui estaria a minha botoeira aqui, ó. Minha botoeira liga, ok? Configurei meus sinaleiros aqui. Meus sinaleiros foram configurados. Se eu colocar uma cor para chamar a atenção aqui, meus sinaleiros foram configurados, meus sinaleiros aqui, né? Eu configurei meu sinaleiro verde, ele vai acender, sinaleiro verde. Configurei meu sinaleiro vermelho, motor energizado, né? O verde é motor em condição para e sobrecorrente o amarelo. Ok? Essas são as minhas configurações aí.
Vou falar agora um pouco das ligações e depois a gente vai para a simulação em 3D, tá certo? Vou falar um pouquinho aqui também que é interessante aqui pra gente. A linguagem foi dada na primeira aula, né? A linguagem, a gente vai ver como é que endereça no programa. Aqui eu tenho uma parte, teoricamente, em 3D, que você vai usar, né? Você configurou, você vai ter uma contatora, porque você pode ter um motor de 2 amperes, como pode ter um motor de 260 amperes por fase. O CLP vai acionar, só que você vai ter que acionar a bobina da contatora, né? Então, aqui tem uma contatora, representando a contatora física, tem um relé térmico, proteção do motor e tem um motor trifásico. Meus sinaleiros, essa ligação que quem faz comandos elétricos já conhece, essa ligação, né? Aqui é uma partida básica, mas só bem reduzida por causa da programação do CLP. Meu sinaleiro verde, motor em condição para, meu sinaleiro vermelho, motor energizado, meu sinaleiro amarelo, falha. Minhas botoeiras, que eu coloco aqui na minha entrada, né? A botoeira desliga e a liga. Aqui está configurado na simulação, mas você vai colocar na sua entrada essas botoeiras, como foi mostrado na aula, mostrado em termos de programação, aqui está mais próximo do real, ok? E aqui eu tenho minhas saídas. Eu só vou configurar aqui rapidinho minhas saídas. Minha saída, o que eu fiz aqui, minha saída? Eu tenho aqui a alimentação de uma contatora trifásica com 3 fases. O pessoal de comando já conhece, 3 fases. Eu peguei aqui a alimentação L3 aqui, ó. Peguei ela aqui, ó, L3 aqui, tá vendo? L3. E, desculpe aqui, vamos fazer aqui mais bonitinho, né? Peguei aqui L3, ó. E peguei L3 e coloquei aqui, ó, no primeiro contato do relé aberto. Depois eu fiz aqui, né, um jump para todos, né? Todos estão já em condições, se fechar o relé, ele alimenta, tá vendo? Ou seja, aqui eu alimentei aqui, ó, uma fase do relé. Quando esses contatos são alimentados, o que acontece? Essa fase que está aqui, né? Essa fase aqui, que é a minha fase L1, ela vai alimentar meus componentes. No caso, esse daqui vai alimentar meu A1 da contatora. No caso de Q2, ele vai alimentar meu Q2. A gente pode ver aqui, meu Q2 vai sair aqui a alimentação do Q2, ó. O Q2 vai alimentar o sinaleiro vermelho. Meu Q3 vai alimentar meu sinaleiro verde. E meu Q4 o sinaleiro amarelo. E aqui em cima eu coloquei outra fase para fechar, né, 2 fases na alimentação. E aqui eu coloquei a segunda fase, já aqui jampeada a segunda fase. Como o comando é 220, beleza, né? Se o comando fosse monofásico, 127 ou 220, seria a fase neutra. Se o comando fosse 24, seria positivo ou negativo. Então, fica à vontade, ok? Então aqui tem meu comando, contatura trifásica, relé térmico, motor trifásico. E aqui eu tenho minhas entradas, né? Eu podia colocar até no caso aqui, as botoeiras já próximas, ficaria muito apertadas, as botoeiras já dando um sinal de entrada. Então eu peguei, configurei, enderecei, né? Eu tenho aqui meu relé térmico, que está configurado já com o meu relé, já está configurado aqui, o 95, o 96 já configurei ele. Eu tenho aqui a botoeira desliga, já está configurado aqui também, configurado, a gente vai ver lá na frente. E tem minha botoeira liga, também já está configurado aqui com a botoeira verde. Então é simples, né? Como o meu CLP, esse CLP é 24 contínuo, podia ser 12, poderia ser de 100 a 240 volts alternado. Eu coloquei 24 desse, mas poderia ser qualquer CLP, depende da necessidade, depende do cliente, né? Eu peguei 24, alimentei aqui 24 volts, alimentei 24 volts. E esse, como o meu CLP é de 24, eu vou dar um pulso de 24 volts. Mas, se eu for dar um pulso realmente com a tensão alternada, meu CLP tem que ser de 100 a 240 volts, viu? Então aqui eu botei o sinal do relé térmico, mas aqui é no simulador. Se for usar a tensão direta do relé térmico, uma fase, por exemplo, seu simulador, no caso, desculpe, seu CLP real, físico, tem que ser um CLP de 100 a 240 volts, né? Ok? Mas estou simulando aqui como fosse o caso. Coloquei aqui 95, 96 a fase entrando, ó.
Já ampliei aqui essa fase entrando. Coloquei também a tensão da botoeira desliga entrando também. E o pulso também da botoeira liga entrando aqui em I1, I2 e 3, né? Seria I1 térmico, I2 desliga e 3 liga. E aqui dentro tem o CLP, onde já foi feito no simulador, ele já faz o download direto do programa. Ok? Até aí? Então vamos lá ver a simulação em 3D, como é que funciona, tá ok? Vamos lá, para depois a gente continuar. A simulação em 3D. Ver se eu consigo aumentar aqui mais um pouquinho. Para a gente ver aqui, se eu dar mais um zoom, se ficar legal, eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Dá para a gente ter uma, pelo menos, mais próximo do real aqui. Ficou legal. Aqui a gente vê aqui embaixo o motor. Pelo menos eu vou ver aqui em cima. Pronto. Aqui está meu, né? Pronto. À minha esquerda está o programa. Ah, professor, como é que eu vou endereçar? Então, você fez o programa, você tem que endereçar quais são as entradas e saídas, né? Você vai usar I1, I2 e 3, no caso aí, esse CLP, ele tem, tecnicamente aí, 12 ou 10 entradas. E só tem 4 saídas. Eu vou usar qual entrada? Então, você tem que endereçar. Eu vou usar qual saída? Você tem que endereçar no programa. Então, no programa, é a mesma coisa que nós fizemos no simulador lá. Então, eu vou dar um clique aqui em I0.1. Ó, o que aparece aqui. Você vai ter, eu enderecei aqui, ó, I0.1. Função 95, 96. Normalmente ele vem com traço S. Se você não endereçar, ele não vai entender. Tem que endereçar, colocar, no caso, I0.1. Dá um OK. Aqui eu coloquei, ó, I0.2. B desliga, bot desliga. Então você vai endereçando aqui, I3, eu coloquei I0.3, botoeira liga. Então vamos fazer endereçamentos, né? Aqui enderecei, vou usar Q1 na saída, que aqui no CLP é Q1, no CLP aqui é Q1. Dei OK, né? Eu poderia colocar aqui até a função Q1, posso colocar aqui, posso, né? Q1 aqui, vou colocar aqui a função motor, não tem problema nenhum, né? Motor. Q1 aqui é meu motor, vamos lá, OK, aparecer lá, motor. Q2 aqui é o sinaleiro vermelho, né? Vou botar vermelho, porque tem limite, vermelho. OK. Q3 é meu sinaleiro verde, né? Motor em condição para. OK. E meu Q4 é o sinaleiro amarelo. Amarelo, né? De falha. Vou botar limitado porque tem limite de caracteres, viu? Amarelo, OK. Então, estão todos endereçados aqui com minhas saídas. Outra coisa que eu vou endereçar aqui foi, por exemplo, aqui, 95, 96. Meu contato, né? Multifilar. Para poder ficar legal. Tem que colocar aqui, ó. Meu multifilar aqui, ó. Ele está na entrada I01, eu tenho que colocar isso, é 95, 96, é OK. E tem que estar aqui também no térmico, ó, configurei no térmico, ó, I01, para poder ele trabalhar simultaneamente no endereçamento, senão não vai, OK? Deixa eu ver aqui mais que eu enderecei. As botoeiras, a botoeira desliga, ó, enderecei I0.2, tá vendo aqui? Posso botar até aqui 10 liga, 10L, né? 10 liga, a botoeira desliga, tá vendo? Enderecei ela aqui, I0.2 e a botoeira liga. Enderecei I0.3, vou botar liga. Vou botar liga, né? OK. Estão todos endereçados aqui, né? Se não tiver, ó, tá vendo aqui como está endereçado? E 0.3. Tem que estar todos endereçados, OK. Tomar uma águazinha aqui. Antes de continuar. É ao vivo, né? Faz parte.
E vamos fazer a simulação, né? Eu vou começar a simulação, aqui simulação, essa seta verde, essa vermelha stop. Esse programa que eu estou executando está no CAD-SIM, CAD-SIMU. Eu vou anexar esse programa também na segunda aula, juntamente com o programa, o software do VEG, né? Os dois softwares, leves, tranquilo, no batedor de cabeça, tá certo? Eu vou acrescentar. Vamos lá, simulação. Ele foi para a simulação aqui, tranquilo, simulação, né? Na simulação, sabemos que o relé térmico é fechado. Eu vou dar um clique no relé térmico aqui para a gente fechar o contato, porque vocês sabem que o relé térmico é 95, 96 é fechado. Olha lá, fechou o contato 95, 96, tá vendo? Fechou o contato 95, 96 aí, ok? Só dar um stop aqui de novo, mas vamos lá para ficar legal, pronto. 95, 96 é fechado. A botoeira desliga, já vem com tensão, né? Fechado. Então tá tudo ok aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá tudo ok, né? Se houve alguma falha de contato. Deixa eu ver aqui. Verde. Q13 é a verde. Não configurou o Q3. Deixa eu dar um pulso aqui. Desligar. Vamos ver alguma falha aqui. Deixa eu ver se houve alguma falha no programa, né? Deixa eu fechar aqui, né? Como estava. A minha fase não está chegando aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui na programação. Acionou o meu contato de saída, né? Às vezes dá um bug, né? Bugou aqui. Deixa eu dar um stop aqui, né? Que foi que houve. Minha Q3 está em Q3. Tá ok. Né? Vou tirar esse desliga aqui, mas acho que não teria problema nenhum, né? Só pra gente ver aqui, dar um ok como estava anteriormente, só pra ver aqui tudo bem, ok. Às vezes um pedacinho de fio que passa, alguma coisinha, né? Mas por enquanto eu não tô vendo nada. Tá tudo ok, vamos tentar de novo aqui, né? Vamos rodar o programa. O térmico tá fechado. Beleza. Aqui a botoeira não está acendendo a verde. Por que não está acendendo a verde? Né? Q3 é para estar cedo. Q3, deixa eu ver aqui. Bugou. Só não está acendendo os sinaleiros. Algum fio, alguma coisa soltou aqui na hora que eu fui fazer a demonstração, tá vendo? A fase. Deixa eu ver aqui a fase. Tá chegando no circuito, por que não tá fechando? Pode ser que esse meu case aqui não possa colocar, né, o nome. Eu vou tirar o nome aqui, né? Pode ser que tenha bugado. Vamos deixar como tá aqui pra gente não ter problema, ok. Vamos ver aqui de novo. Só para ver se ele vai configurar lá com o que eu coloquei, né? Vamos ver. Isso aqui acontece, o pessoal, ao vivo, não tem. Tá fazendo agora. Às vezes acontece bugar, né? Eu vou ver o que foi que houve aqui, né? Vamos ver se foi isso mesmo. Vamos lá de novo, né? Vamos lá começar novamente. Meu relé térmico fechou ali. Agora, tá vendo? Bugou porque, como eu coloquei a função dele, ele entrou em conflito. Beleza, agora foi. Faz parte, né? Vermelho. Então, olha que tá como é lindo, né? Eu tô com o sinal verde ligado, o Q3, indicando o motor parado, ó, lá embaixo o motor parado, tá vendo? Como eu clicar aqui na botoeira, liga, vai apagar o verde, acender o vermelho e aqui vai ter uma setinha vermelha dizendo que o motor está energizado. Vamos ver. Olha que maravilha. Motor energizado, vermelho.
Vamos clicar no relé térmico, simular uma sobrecorrente. Vai apagar o vermelho, vai acender o amarelo e vai parar o motor. Olha a seta do motor. Olha que maravilha. Amarelo, motor parado. Isso aqui você vai fazer no físico, né? A vantagem dessas simulações é por isso que os simuladores são essenciais, né? Antes de ir para a Lua, o pessoal faz simulações. Porque se tiver falha, a gente vai consertando e vai verificando. Para depois ir para o físico, né? Maravilha, né? Então a gente vai aqui tirar a falha do térmico. Vamos deixar a botoeira desliga em condição. Pronto, ó. Que maravilha. Outra coisa no CLP, ele indica aqui, ó. Entrada, aqui são 8 entradas, ó pessoal. Essa é 8 entradas e 4 saídas, viu? Eu pensei que era 10. 8 entradas e 4 saídas. E 1 e 2 está fechado, ó lá, no programa. 1 e 2 está mandando sinal de tensão, como está fechado aqui, tá vendo? E quem está na saída física aqui é 3, é o verde, tá vendo? Que bonito. É maravilha. O que vocês estão fazendo aqui, depois que você simulou, organizou, se faz no físico, meus queridos. E é o futuro, não tem por onde correr. O que você pensar mentalmente, 95% que você pensar, e o CLP dá esse recurso, a depender do modelo, do tipo, você executa. Em termos de controle de temperatura, pressão, vazão, umidade, acionamento de compressores, motores, bombas, controle de nível, seja o que for, você controle de vazão, de pressão, maravilhosamente bem. Eu vou fazer mais uma vez, né? Que bugou, mas é ao vivo, a gente tem que estar. Isso é bom porque a gente está fazendo na hora, né? Como fosse, né? A aula ao vivo, né? A gente verificou, né? Eu verifiquei que o case aqui, ele tem que ficar aqui, você vai dar um toque aqui, né? Ele tem que ficar nessa condição, né? Q1 é o nome da saída, porque está aqui Q1, ó, no CLP tem Q1, Q2 e Q3, não posso colocar função nenhuma, senão vai acabar alterando. Então, se eu colocar Q1, ok, tá vendo? Q2, eu coloquei aqui, né? Q3 e assim sucessivamente. Ok? Vamos de novo lá. Simulação no verdinho. 95 ou 96 vai fechar lá, porque é contato fechado, tá mandando tensão. A botoeira desliga, é fechada, porque tá mandando tensão. E aqui já está o sinaleiro verde, indicando o motor em condição para. Vou dar um pulso no verde, que é o liga. Vou dar um pulso no verde, motor ao vermelho, que maravilha. E o motor está energizado aqui embaixo. Dá para a gente ver aqui o nosso motorzinho lá, a seta vermelha dele, né? Ele já está em condição maravilhosamente bem. Vou simular uma sobrecorrente no relé térmico, vai parar o motor, parar uma subestação, parar um compressor, parar o que você quiser, a depender da sua lógica de programação. Olha lá, amarelo aceso. E o CLP indica suas entradas e saídas que estão sendo usadas, tá certo? Maravilhosamente. Eu gostei, né? Eu não esperava que bugasse. Mas não foi nem bugo, né? Cada programa tem suas exigências de codificação, de endereçamento. Mas está tudo ok aí. Eu vou colocar em condição de novo. Colocar em condição. Vou tirar o... Verifiquei, né? Resetei o relé térmico. E aqui já está em condição para a operação. Vou dar um pulso. Motor operando maravilhosamente bem. Obrigado pela atenção de vocês. Segunda aula. Eu vou colocar a descrição dos meus cursos para iniciantes. A descrição e futuramente, né? Assim que estiver pronto, curso para intermediários e curso para alunos avançados, né? O pessoal que tiver dificuldade, vou colocar aqui para vocês, o pessoal que tiver dificuldade na parte de comando, dá uma revisada, né? Porque esse público tem que ter esse conhecimento prévio, né? Conhecimento de comandos elétricos, né? A programação eu estou ensinando, a linguagem ladder ou escada e as configurações físicas do CLP, entradas, né? Ele tem aqui meu relé térmico, eu fiz a simbologia, mas é o 95, 96 do relé térmico, vai direto para meu I1. O sinal da botoeira desliga aqui, né? A tensão vai direto para meu I2 e o sinal da botoeira liga vai direto para meu I3, ok? CLP indica as entradas e saídas. E aqui embaixo, para a gente fechar, aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, as ligações, né? É tranquilo para quem conhece elétrica. Eu vou pegar uma fase e vou colocar nos meus contatos de relés. Os contatos desse CLP a relé.
ele fica lá preparado uma fase. Assim que você aciona, ele fecha o contato e alimenta essa fase alimenta uma primeira parte, no caso da contatora 1. No caso do sinaleiro, um terminal dos sinaleiros. E depois você jampeia todos lá em cima com a outra fase A2. A2 para a bobina e as outras fases para o outro terminal dos sinaleiros. E já foi. Tudo ok. Obrigado a todos pela atenção. Estou feliz, né? Estou com a minha segunda aula aí com vocês. Dê um like aí, acompanha minhas aulas. E vai ter uma terceira aula gratuita para o pessoal intermediário, que é a comunicação com o VEG, né? Torno a repetir, eu coloquei o logo da Siemens porque está no programa da CAD-SIMU. Eu vou colocar esse link desse software aí na descrição para vocês. Mas o VEG tem centenas de blocos de programação, né? Ele que tem que ser usado na indústria, né? Não é um simulador, né? Vamos dizer assim. E na próxima terceira aula eu vou mostrar como fazer essa leitura, escrita, conexão da programação do CLP da VEG. Aí fecho essas 3 aulas e vou montar aí um pacote para vocês, meus queridos alunos. Um pacote baratinho, né? Para ter um envolvimento maior. Nesse pacote eu vou dar uma revisada para alguns aí de comandos elétricos, instalações elétricas e fazer programas mais avançados, tá ok? Obrigado pela atenção e um bom dia, né, para todos aí, uma boa noite ou uma boa tarde para todos. Abraço e obrigado. Até a próxima aula aí, tá ok?